Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Dependendo do horário que você está nos assistindo, o mais importante é que você está junto com a gente. Hoje, no podcast do PT de Caçador, no PTcast, nós temos uma figura icônica em Caçador. Icônica. Uma figura irreverente, uma figura que tem uma personalidade extremamente forte, uma figura que eu conheço há bastante tempo e tenho uma admiração muito grande. E para todos aqueles que conhecem, sabe que é uma pessoa que fala na cara o que tem que falar e é uma pessoa que sempre defendeu a causa dos trabalhadores. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que dele, Marcos Luiz Wordel, né? Quem não conhece o Marcos? Então, o Marcos é candidato nesse pleito de 2024 com o número 13130. O Marcos é natural de Curitibanos, mas viveu a vida dele inteira aqui em Caçador. Tem 59 anos, eu duvidei quando ele falou que tinha isso, mas, enfim, se ele está falando, então é porque é verdade, né? Tem 4 filhos e uma pessoa que não tem medo de falar a verdade, seja para quem quer que for, né? Inclusive, eu gosto muito de conversar com essa pessoa porque sempre que é preciso me puxar para a realidade, me chama de otimista, mas me puxa para a realidade, eu acabo aceitando, refletindo. Às vezes eu até fico meio bravo, mas sempre com muita coerência. Marcos Wordel. Olha, Marcos, você é uma pessoa que arrasta admiração por onde você passa, né? E olha que eu não estou falando isso só porque a gente está no podcast. É porque você é uma pessoa de opinião firme e opinião decidida também. Marcos, me conte um pouquinho da tua história aí, Marcos. Boa noite à população caçadorense. Boa noite, Hélio. É uma pessoa que eu vou dizer que eu admiro muito dentro do PT. Faço minhas críticas ao Hélio quando necessita, ele sabe disso, puxo a orelha e ele me puxa também. A gente está aí exatamente para construir, né? Então, a história se constrói assim. No PT é assim que a gente constrói a história, né? A gente já passou por vários momentos, né? Eu venho do movimento estudantil, né? Pastoral da juventude, movimento estudantil, grupo de jovens, minha primeira participação. Fui quase seminarista. Para quem lembra do Dom Luiz Carlos Essel, né? Morei com ele em Lebon Regis, lá, né? Então, a gente foi construindo essa história de luta, de vida, em defesa dos trabalhadores, da igualdade social, da justiça social, né? Fui praticamente a minha vida inteira um profissional liberal, tive pequenas empresas, mesmo sempre nas dificuldades a gente está aí, né? Acabei, depois de certo tempo, de certa idade, resolvi fazer uma faculdade, né? Eu já tinha iniciado três universidades, não terminei nenhuma, né? Acabei fazendo engenharia civil, era uma paixão, é uma paixão engenharia civil, então, para mim, né? Fiz pós-graduação em estrutura e fundação, tenho uma formação em estrutura e fundação. Sou também pós-graduado em recuperação asfáltica e pavimentação. Sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Estou fazendo agora, iniciando uma pós em perícia e avaliação imobiliária. Estou fazendo mestrado na Funimber em infraestrutura civil. Sou um eterno sonhador das causas dos trabalhadores, da melhoria de vida para todo mundo. Da igualdade social, é o que nós queremos dizer. É um baita de um currículo, né, Marcos? É um currículo para dar inveja, né? Marcos é uma pessoa muito bem preparada, né? Muito bem articulada com as palavras, né? As pessoas que conhecem você, né, conhecem o teu caráter, sabem que você sempre foi uma pessoa bem decidida, né? Inclusive, quando você teve várias adversidades, assim, e uma delas bem importante, quando tocaram fogo criminalmente na tua empresa, né? Que acabaram destruindo praticamente todo o teu patrimônio. Você, mesmo com toda aquela tristeza, se manteve firme, né? Dentro dos teus propósitos e naquilo que você acredita, né, Marcos? Então, isso é muito importante, sabe? Isso demonstra caráter e demonstra fibra, né? Isso que é importante para um político carregar na sua bagagem, né? E você
Não porque você ainda não está eleito, porque, como eu te falei, eu acredito na tua eleição como vereador, mas isso você carrega a tua vida toda. Tua vida toda. Então, o que a gente pode esperar do Marcos vereador? Eu tenho certeza, né, que o Marcos vereador é o mesmo Marcos que vem essa vida inteira carregando essa trajetória, né? O que você pode dizer para mim assim? O que eu posso esperar? O que a comunidade pode esperar do Marcos vereador? Eu quero dizer assim, eu fui candidato em 1988, logo após a fundação, com 5 anos de PT em Caçador, né? E posso dizer que eu participei praticamente de todas as eleições, tanto estaduais, federais e municipais. Tá? Me propus nesta eleição a ser candidato para a construção de uma sociedade em Caçador mais justa, mais igualitária. E também porque a gente consegue ter a percepção de todos os problemas que a gente tem, né? Na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, da mobilidade urbana. Eu vou falar assim, eu sou PCD, eu sou portador de necessidade especial. E eu sei da dificuldade das pessoas têm nesta cidade em relação a isso, que isso se enquadra na mobilidade urbana. Então pode esperar o seguinte, que eu, como vereador, quero ter um canal aberto com a comunidade, com a população de toda a comunidade, tanto na cidade, tá? Tanto urbana como rural. Estarei 24 horas a serviço da população, porque, para mim, o vereador ele é o funcionário do povo. Tá? Nós podemos trabalhar muito, projeto de lei, tá? Nós podemos construir isso com a sociedade. E quem tem que dizer para a gente, vereador, não é eu prometer para vocês, é vocês dizer o que necessita nas comunidades. Então, vocês terão esse acesso direto, canal Marcos Vordel, direto, e vão poder me chamar. Eu acho que ainda tem mais uma coisa que a gente tem que fazer como vereador, tá? Que é a fiscalizar a administração, o executivo. Tá? E também é o seguinte, se preciso, a gente tem que fazer uma Câmara Móvel, levar a Câmara de Vereadores lá na comunidade, que é o que não se faz. Tá? E acredito que nós podemos ter, nesse pleito, a construção de uma Câmara de Vereadores muito técnica, que vai pensar Caçador no futuro, Caçador para daqui 10 anos. É isso que eu desejo. Porque ser vereador não é profissão. Tá? Ser vereador não é profissão. Ser vereador é trabalhar para o povo. E você sempre bateu nessa tecla, né, da qualificação de quem está representando tanto na Câmara de Vereadores como no Poder Executivo também, né? E você é uma pessoa que é um exímio conhecedor de leis, né, Marcos? Principalmente dentro dessa questão da mobilidade urbana, né? Enfim, você tem um leque de conhecimento de leis muito grande, né? Até às vezes a gente brinca, né? Quando a gente fala alguma coisa que divaga um pouquinho demais, você acaba puxando para a realidade. Não, peraí. Tem uma lei que rege isso, as pessoas não conhecem, as pessoas precisam conhecer isso para defender os seus direitos e também saber o que reivindicar, né? O que a gente percebe hoje na Câmara de Caçador, que a maioria dos vereadores que tem ali precisariam começar tudo de novo, porque tem vereador que não sabe o básico do que é uma legislatura, né, Marcos? Então, é fundamental para o vereador conhecer a questão da estrutura de leis, o que pode e o que não pode, não é mesmo? Eu sempre digo o seguinte, que essa construção na Câmara de Vereadores não é menosprezar ninguém. Eu sempre digo que a gente não pode menosprezar ninguém pelo conhecimento, pelo não conhecimento. Mas eu vou dizer assim, Hélio, para você, eu sempre busco aprender mais, a conhecer mais. E o meu conhecimento, o que eu conheço, o que eu sei, tá? Eu não guardo para mim. Eu tenho vários companheiros na minha área de engenharia, e vou dizer que no início das nossas carreiras, que já foi numa idade mais, eu era o vovô da turma, né? Eu era o vovô da turma, então posso dizer o seguinte, tenho vários companheiros que depois da gente formado, ligavam pedindo, viu? Mas isso aqui como é que faz? Entendeu? Então, assim, eu nunca deixei, porque o conhecimento ele é para ser repassado. Ele é para ser utilizado em comum, com toda a comunidade, com toda a população. Então, eu acredito que eu posso contribuir muito
com o meu conhecimento em engenharia, tá, para a comunidade caçadorense. Para a comunidade caçadorense. Tá? Uma das grandes dificuldades que nós temos aqui no município é a questão da infraestrutura, né? É a infraestrutura como um todo. Nós precisamos de projetos de urbanização ou de reurbanização, né? E para isso, para o município todo, porque nós temos a construção de um parque central, que é uma obra que não deixa de ser uma obra importante, né? Mas tem algumas prioridades que precisam ser revistas, aonde nós temos locais que não tem quase que infraestrutura nenhuma e temos lugares, pequenos lugares e poucos onde tem infraestrutura até demais. Né? E isso precisa mudar, né, Marcos? Eu vejo assim, ó, a construção do parque linear, ele tem que terminar, tem que acontecer. Acho que isso melhora a qualidade, né, principalmente da visibilidade do centro de Caçador. Agora nós estamos com uma obra que ela está atrasada, tá? É uma obra que ela vai custar 4 vezes o valor que foi orçado. Hoje nós temos praticamente 1/3 da obra pronto, né? Então vamos dizer que hoje falta praticamente 2/3 dela para terminar, né? Quem assumir a prefeitura vai assumir esse compromisso e essa grande dívida que vai ficar, porque o déficit municipal hoje é muito grande. Então, quando a gente fala da infraestrutura e da mobilidade, tá, ela envolve vários fatores, né? Porque ela não envolve só a questão da via onde anda o veículo, da ponte, não sei do quê. A questão das calçadas, a questão do ir e vir das pessoas, as ciclovias, as vias de automóveis, estacionamentos, pontos de embarque de ônibus, que seria um terminal rodoviário, né? Alguém me questionou ontem, eu falei, eu faria um terminal rodoviário onde está sendo feito o mercado público municipal, eu agregaria os dois, porque se eu conseguisse fazer isso, um terminal rodoviário lá, eu ia agregar valores para as pessoas que estariam no mercado público vendendo, porque a gente teria um trânsito de pessoas muito grande. Então, assim, acredito que nós ganhando a prefeitura, eu sendo vereador, nós vamos fazer acontecer isso. Nós vamos discutir. Terminal rodoviário de Caçador é no Parque Central, é onde era a antiga rodoviária. E fortalecemos o comércio local lá. E podemos dizer mais uma, que podemos ajudar com isso, ajudar a fortalecer o comércio lá, com a ajuda do SEBRAE, que é a segunda maior pasta do governo federal. Tem que explorar, né? Tá? Que nós temos que explorar, porque nós não exploramos isso no município. Como nós temos esse acesso, e vou dizer, a gente tem esse acesso mais direto ao governo federal e ao próprio presidente do SEBRAE, que é o Décio Lima, a gente vai conseguir contribuir com o pequeno microempresário aqui nessa questão lá. Não só lá, como nas empresas ao redor. Importante dizer também que você, como vereador eleito, você tem bastante articulação com deputados, inclusive até com ministros, né? E com uma das maiores pautas que tem ali, que é a pauta do Ministério dos Transportes, né? Então, você tem essa ligação muito importante com eles ali, né? E a gente pode esperar que o Marcos vá buscar realmente esse recurso. Você falou da questão da mobilidade, né? Então, nós temos, Marcos, ali uma das propostas do Dr. Imar, né, o nosso candidato a prefeito, que é a questão do ônibus gratuito, né, do passe livre. E isso viria a agregar, juntamente com essa ideia que você fala, de associar o terminal até o mercado público, né, para fomentar e gerar aquecimento da economia ali também, né? Sim. Então, o que a gente pensa assim, Marcos? Eu acredito que a tua postura como vereador possa estar provocando, né? Provocando não só isso que você diz, como também para que isso ramifique, inclusive, para os bairros também, né? Porque, vamos pegar assim, ó, como falei antes, a questão da infraestrutura, né? Eu vou usar um exemplo do bairro Martelo, que o bairro Martelo é o maior bairro do município de Caçador e nós temos dificuldades muito grandes, principalmente com passeios públicos, com iluminação pública, com falta de saneamento básico, né? Inclusive a tubulação
fluvial, que é para o escoamento da água da chuva, tem bastante dificuldade nesse sentido, né? O que você pensa que poderia estar melhorando a partir de um projeto, de um plano, mesmo você como vereador, apresentar um plano para que esse tipo de trabalho de reurbanização seja benéfico para essa população? Hélio, assim, ó, eu já tenho... Isso não digo de hoje, tá? Vocês me desculpem. Eu digo isso já há algum tempo. Que nós temos alguns lugares, alguns bairros, que nós precisamos urgentemente fazer uma revitalização, tá? Que são principalmente nas chegadas do bairro. Eu vou pegar 2 exemplos. Um é o Martelo, que você citou, tá? E o outro é a Rua Luiz Tortato, que é uma das ruas mais antigas do município de Caçador, tá? Que o bairro Jopo foi o início praticamente de Caçador, né? Onde nós tínhamos a Serraria do Ate, nós tínhamos, né? A gente morou ali nessa região a vida inteira, então posso dizer assim que dos 59, 58 eu tenho de bairro Jopo, né? Eu não nasci, mas me criei naquela região, então conheço muito, tá? Então, assim, nós temos que fazer uma revitalização, que é um projeto urbanístico que beneficia a população da Luiz Tortato, que anda no meio da rua porque não tem uma calçada, porque não tem um projeto para beneficiar essa população, porque não tem um projeto que revitalize. As crianças saem da escola e andam no meio da rua. Então, nós temos que pensar como que nós vamos fazer isso. E, assim, vou dizer para você, Hélio, dinheiro para fazer isso não é problema. O problema é nós ter o projeto, porque o dinheiro para fazer revitalização ali no Martelo, na chegada do Martelo, nas 2 entradas do Martelo, que é um dos grandes gargalos ali naquela região da rodovia, né? É ir direto ao Ministério das Cidades. O dinheiro está lá. E vou dizer para toda a população, nós temos o acesso. Vou voltar a repetir, nós temos o acesso. Nós sabemos aonde ir buscar, nós sabemos com quem ir buscar, tá? O que falta é o seguinte, é a vontade política de fazer. E nós temos a vontade política de fazer. Tá? Porque eu, sendo vereador, eu só quero retribuir à comunidade caçadorense esses 59 anos de vida que eu vivi aqui. Tá? Só isso. E mostrar o seguinte, que vereador pode. Que vereador não é ficar criticando o outro dentro da Câmara, uma briguinha pessoal. Que não é briga pessoal. Porque depois de eleito, eu tenho que ir lá fiscalizar e representar a população, representar vocês, representar o povo, com projetos de lei, tá? Construir isso, tá? Fazer o executivo trabalhar. Então vocês sabem, eu vou estar lá, eu vou me eleger, eu vou ser vereador. Tá? Isso eu tenho absoluta certeza. Né? Para mostrar que dá de trabalhar. E como eu já disse antes, acredito numa Câmara muito técnica, porque eu tenho feito uma análise política de vários candidatos. E vários candidatos por aí que são meus amigos também, né? Então a gente tem condição de ter essa Câmara técnica, tá? Para fazer isso. Na questão do saneamento básico, Hélio, eu acho que nós temos um problema muito sério. Eu acho que assim, tem um fator o seguinte, a BRK veio para Caçador para resolver esse problema. Tá? A gente não vai voltar a contar a historinha aqui, porque a história todo mundo já sabe por que a BRK veio, não foi só por isso, né? Foi por outros fatores também, tá? Então, assim, ela veio para fazer. Eu gostaria, né, de dizer o seguinte, quanto por cento a BRK já fez de tratamento de saneamento básico no município de Caçador? Né? Então, a gente tem que sentar depois disso, depois das eleições, e rever esse processo, esse contrato com a BRK. Tá? Eu acho que isso é a função do vereador. Também, cobrar isso. Essa é a função nossa, é cobrar. Tá? É cobrar deles essa responsabilidade. Questão da infra, do saneamento, da rede fluvial, Hélio, que você acabou de comentar, que fizeram com esse famoso Barro Zero, né? Eu presenciei vários erros de execução. Vários erros, não um. Tá? Então, assim, eu vou citar pelo menos um no bairro Martelo, tá? Que é a rua João Pereira da Silva,
que é a rua de frente com o Colégio Wanda Krieger, que dá no fundo do Caique. Essa rua eu presenciei a forma que eles fizeram. E quando eu questionei um dia, uma das pessoas que estavam trabalhando, um dos responsáveis que estavam lá, pedi para ele, viu, por que vocês estão fazendo a tubulação desse lado da rua? Ele me respondeu, não, esse é o lado certo. Daí eu falei, tá, onde é que está o projeto que é o lado certo? O lado certo tem que ser onde eu capto a água, onde eu capto a chuva que escorre, a água fluvial. Tá? Aí é o lado certo. Aí eles fizeram do lado de cima da rua, com uma inclinação do lado para baixo, onde mora a população que está no nível abaixo. Então a água... E outra, vou dizer para vocês, não tem boca de lobo. Tá? Não tem boca de lobo. Se alguém duvida, eu vou lá bater foto e posso mostrar. Tá? Se alguém duvida, eu posso mostrar. Então, viu, tecnicamente, gente, o que nós queremos é que se resolva. Aí a gente reclama quando dá um chuvarão daqueles, com volume de chuva acima do normal, que a gente não está acostumado, e alaga as partes baixas. Mas os erros técnicos que foram cometidos, né, estão lá. Tem que corrigir. E alguém tem que ir lá e dizer que tem que corrigir. Tem que ter esse projeto e dizer, vamos corrigir isso aqui. Mas isso não é falta de um estudo técnico? Isso não é falta de um planejamento mais técnico em relação a isso? Ou é feito assim de qualquer maneira? Eu não sei como que eles criaram o Barro Zero ou como que eles fizeram esse projeto. Tá? Então, como eu não tenho esse projeto em mãos, essas coisas, o que eu vou te dizer assim? Eu só posso dizer o seguinte, que o que eu percebi é que era feito pela vontade de alguém que estava lá na obra executando. Tá? Pelo menos essa é a minha visão. Assim, né? Entendeu? Tipo assim, vamos fazer, o povo vai se contentar com isso aqui. Eu não tenho mais barro na frente da minha casa. Mas eu tenho que pensar o seguinte, eu não tenho barro, mas eu continuo com o meu esgoto correndo lá. E o que o esgoto faz? Entendeu? Eu vou ter problemas de saúde com as minhas crianças, com meus filhos, com não sei o quê, entendeu? Aonde isso acarreta? Lá na fila da saúde. Lá no postinho de saúde, lá na unidade básica. Tá? Então, nós temos que começar a repensar o que nós queremos para o futuro de caçador. Nós precisamos fazer as melhorias necessárias. Elas são muito importantes. Tá? Se veja só, né, Marcos? Na frente da minha casa, ele levou quase 1 metro a altura do asfalto ali, né? E a gente se perguntava, então agora para mim fica muito claro. Isso que você falou me esclarece muita coisa, porque a gente se perguntava, os moradores ali, qual que era a lógica de se elevar tanto a rua nesse sentido ali. Né? Inclusive, em algumas casas ali para baixo, por causa das garagens das pessoas, se tornou um problema maior do que era antes, porque a água que vem da chuva, inclusive, tem toda a inclinação para a parte de baixo da rua e a água vai toda para dentro das garagens. Né? Inclusive, eu tive esse problema, tive que elevar quase 50 centímetros ali o piso para poder sair da garagem com o carro ali, né? Marcos, assim, isso que você está falando é muito esclarecedor, é muito importante para quem está assistindo e, se for preciso, volte o vídeo para você ouvir, porque isso que ele está falando é muito importante. É uma questão técnica, é uma questão de estudo, é uma questão de trabalho com vontade, né? A pessoa tem que ter vontade para executar um trabalho, para fazer uma coisa bem feita, né? Eu estava vendo outra situação aqui, Marcos, que você colocou, que você falou antes, sobre a Luiz Tortato ali, né? E é uma pergunta que eu quero te fazer, que é uma reivindicação daquela comunidade ali há muito tempo, mais muitos anos. Você conhece a Pinguela, né? Sim. Marcos, me diga uma coisa, o que seria importante fazer ali? Assim, nós vamos dizer o seguinte, vamos voltar um pouco no tempo e dizer assim, aproximadamente 30 anos, tá? Então vamos dizer metade da minha idade já, né? Tinha um projeto da construção de uma ponte de acesso a Luiz Tortato, desculpa, não é Nossa Senhora da Salete, né? Mais conhecida como Charqueada, para quem foi morador lá sabe por quê, e ao bairro Tarumã. Tá? Essa ligação, na época, ela foi feito um projeto que foi pelo meu mestre, Marçal, Newton dos Santos, né? Muito desse aprendizado que eu tenho, eu conheci e aprendi com ele. Tá? É uma pessoa muito especial, uma pessoa com muito conhecimento. Tá? Um projeto aprovado
Com cálculo estrutural pronto, análise de solo e demarcação da rua foi feita pelo Piquete. Bem onde a gente chama Chacrinha do Costa, bem na curva, na Charqueada Velha, no final. Tá? Isso estava pronto, esse projeto está pronto, deve estar no arquivo morto da prefeitura ou em algum lugar. Né? Claro que com o passar desses 30 anos, o bairro Tarumã desenvolveu, cresceu. Claro que a gente não tem hoje talvez a mesma condição técnica de fazer lá a via de acesso, né? Mas ainda é o melhor, eu acredito que é o melhor local, né? Por estar lá no final da rua, e a gente desafogaria o trânsito, né? Existe um projeto novo hoje na prefeitura de fazer essa ponte, né? E vou dizer assim, eu sendo vereador, a gente vai atrás desse dinheiro, vai atrás do dinheiro do PAC, tá? E nós vamos fazer essa ponte mais duas, tá? Não só essa, mais duas que o Caçador precisa. Que é um desafogamento paliativo do trânsito de Caçador. A gente vai desafogar isso, tá? Para daí pensar o que a gente pode fazer futuramente para o trânsito de Caçador. Então, assim, acho que a gente tem que discutir essas coisas, construir. A comunidade é que tem que dizer o que ela quer. Então, lá na Nossa Senhora da Salete, as pessoas que moram lá, as pessoas que me conhecem sabem, nós vamos construir a ponte, gente. Eu, como vereador, essa é uma das minhas cobranças. É uma ponte lá, é uma ponte atrás da Unidas, da Lirs, da Turati, tá? Que liga ao antigo chaminé ali, e uma ponte que tem que ser feita na Recicla. Na Recicla, que liga a Rua Tiradentes, tá? Que desafoga o trânsito, assim, ó, vou estimar 50% melhora a trafegabilidade das pessoas no momento de ir para casa, no seu momento de repouso, no seu momento de descanso, que é o importante. Entendeu? Aí isso melhora outra coisa, isso melhora a saúde, porque a pessoa vai chegar menos estressada em casa por causa do trânsito. Porque eu vou dizer que eu sei o que é triste você ficar 15, 20, 30 minutos numa fila para chegar em casa, almoçar e virar de volta para o trabalho. Então isso vai ajudar muito. Tá? Você bate faz muito tempo nessa tecla, né? Da mobilidade urbana, principalmente naquela região ali, né? E uma das propostas de governo do Dr. Imar é realmente a afirmação ali, né? Inclusive, você participou de uma discussão ali também, da onde você levou o anseio da comunidade ali, porque a comunidade precisa dessa ponte onde liga ali a Luiz Tortato, o bairro Nossa Senhora Salete, as barbas do Parque Central, né? Então, além de desafogar bastante, vai facilitar bastante para aquela comunidade ali, e principalmente nos horários de pico, a ponte de acesso mais próxima que tem, que é a ponte do Mandelli, ela se torna até meio perigoso ali, né? Por falta de sinalização. Algumas pessoas assim acabam se atravessando na frente uma da outra e acaba se tornando perigoso, né? Falando ainda da questão da mobilidade, Marcos, assim, tem algumas perguntas para te fazer aqui, mas tá tão rico essa nossa conversa aqui, tão esclarecedora e tão importante que as perguntas vão ficando para o final. Se der tempo, a gente faz, mas estão sendo todas contempladas nisso tudo que você está falando aqui, né? E isso, como eu te disse antes, a admiração que eu tenho pelo teu conhecimento, isso só vem a ressaltar, né? O quão é importante a gente ter políticos qualificados como você, né? Com a tua postura e com a tua qualificação dentro da Câmara de Vereadores, né? Pegando ainda a questão da mobilidade, né? Antes nós falamos ali sobre toda a questão de urbanização, principalmente do bairro Martelo, né? Principalmente não, mas uma das, né, das vias que precisam ser pensada e reestruturada é a questão da via, da rodovia ali em cima, né? Que nos horários de pico se torna terrível para a gente poder sair do bairro. Eu sou morador do bairro, se torna terrível. Para você conseguir fugir um pouco do trânsito, da complicação do trânsito, você tem que dar a volta lá pelo Tedesco. É praticamente possível, porque lá você pega trânsito também. Mas é uma das vias, por causa do sinal, que consegue fluir um pouquinho mais. Mas eu já peguei trânsito ali no Martelo, que praticamente na metade do decidão. Tá na metade do decidão, eu tive que esperar em torno de 20 minutos para conseguir sair na via. Então, é importante, né, enquanto vereador, fazer alguns estudos e algumas propostas, né,
para que possa fluir melhor esse trânsito. Nós temos 2 viadutos ali, né? Nós temos o viaduto do Tedesco e esse viaduto aqui em cima. Marcos, nós podemos contar com o Marcos, vereador, o compromisso de estar provocando, mobilizando para que tenha esse estudo para desafogar. E estou usando um exemplo, que eu sou morador dali, né? Mas tem outros locais também. Você pega do bairro dos Municípios, no final da tarde, ali também, para entrar na avenida, também é uma tristeza. Né? Como é que a gente pode estar melhorando isso, Marcos, através dos estudos mais técnicos? Né? É que assim, ó, eu vou dizer assim, a gente como vereador, a gente pode fazer muita indicação, tá? Muitas propostas técnicas. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas me perguntam, e isso é importante sempre frisar, que me perguntam, e o elevado do PET? Aí a minha resposta sempre ela é assim, o elevado do PET, ele foi construído para ser uma saída. Ele foi construído para ser uma saída. Ele não foi construído para ser uma entrada. Tá? Eu vou dizer mais um pouquinho ainda. A gente teve matérias de estradas com um dos responsáveis do DENIT em Santa Catarina. Tá? Foi professor meu na universidade. E ele fez um comentário, teceu um comentário na época sobre o elevado. De que aquele elevado, ele foi reprovado pelo DENIT na época. Mas ele era uma questão de honra para quem era o secretário de infraestrutura na época. Eu não preciso dizer o nome, porque eu não gosto de citar nomes, né? Mas todo mundo vai saber quem é. Tá? Então, assim, ele tem alguns erros. Tá? Eu não consigo inverter ele para mim fazer uma entrada, porque eu estaria fazendo uma mão inglesa. Tá bom? Então, isso prejudicaria, acho que, o trânsito muito mais. A gente pode pensar em melhorias naquela região. A gente pode pensar em várias melhorias ali. A gente tem possibilidade de melhorar. Estou te falando tecnicamente. Eu fiz já alguns croquis, alguns rabiscos, algumas coisas, tá? E vou dizer que tecnicamente a gente pode melhorar aquela região. E nós vamos ter que melhorar, porque agora nós vamos ter uma cooperativa ali, né? Muito grande, é uma estrutura muito grande. Né? Nós não temos nenhuma passarela ali, né, Marcos? Então se torna perigoso para o pedestre ali, bem perigoso. Então, assim, para a gente continuar, Hélio, eu defendo o seguinte, para desafogar essa questão do martelo, tá? É melhorar ali o elevado do PET, tá? Criando uma rótula, a gente tem que fazer esse estudo técnico muito detalhado, tá? Mas a gente tem condição de fazer isso. Então, eu brinco que eu já fiz um rabisco, eu tenho isso no papel. Na Maxiplast, tá? A gente tem que ter um projeto, tem que buscar dinheiro para fazer isso e fazer um elevado. 2 pistas saindo, 2 pistas entrando. Quem sai do martelo, sai à direita ou entra à esquerda. Livre. Tá, gente? Livre. É isso que nós temos que entender. E quando eu digo assim, nós sabemos onde buscar dinheiro, nós sabemos, tá? Então não é brincadeira. A gente vai a Brasília buscar dinheiro. E uma obra... A gente não vai ficar fazendo viagemzinha sem trazer nada, tá? A viagem é para trazer verba. Então, só para a população entender. E ali onde a gente tem o SESI, o VIA, né, o atacadista, ali também. A gente tem algum pequeno rabisco com um companheiro aí que ele fez também, né? De a gente ter vias com elevados e tal. Tá? Mas quando a gente fala, é o que a gente tem dito lá atrás, Hélio. Caçador do futuro. Isso é caçador do futuro. Tá? São elevados, tá, nas rodovias, são viadutos na cidade, tá, que nós precisamos construir, o que você falou, saindo lá de cima do bairro dos Municípios, né? Então, nós vamos ter que criar as alternativas. Caçador do futuro. O que eu quero daqui 10 anos? Entendeu? O que eu vou ter daqui 10 anos? Eu vou ter o caos ou eu vou ter uma maravilha? Eu vou dizer para vocês, eu sonho com um caçador que vai ser uma maravilha esse trânsito. Tá? Não só o trânsito, porque quando a gente fala em trânsito, eu tenho que falar o seguinte, das pessoas que andam a pé, das pessoas que vão andar de bicicleta. Tá? Temos que melhorar a sinalização viária da nossa cidade, que é horrível. Tá? Temos que melhorar muito, porque isso entra em mobilidade urbana, tá? Isso entra em infraestrutura. Então, isso tem que melhorar. Tá? Mas nós vamos cobrar isso.
Nós vamos cobrar. E tem tanta coisa que dá para aproveitar, né, Marcos? Tem tanta coisa. E com essa questão também do passe livre, do ônibus livre, também ajudaria bastante, né? Muitas pessoas que não teriam que se preocupar no enfrentamento de trânsito para voltar para casa ou para voltar para o trabalho nos horários de pico, né? E, inclusive, até esses tempinhos atrás, eu tenho um parente que mora numa cidade grande, ele falou, mas caçador vai ter. Vai ter pico em horário de trânsito? Não tem. Quer dizer, trânsito em horário de pico? Ele disse, não tem. Pois eu levei ele justamente num dos horários de pico, ele ficou revoltadíssimo com aquilo. Porque nem na cidade que ele mora, em Curitiba, não demorava tanto para você entrar numa via rápida como demorou ali, né? Então é bem importante isso que está falando. Marcos, então assim... nós já estamos encaminhando, né? Como passou rápido essa nossa discussão aqui, por isso que é bom estar conversando contigo, porque o teu conhecimento ele é bastante rico. Então, a gente vai conversando e a gente vai sanando muitas dúvidas. Isso que eu estou te perguntando são dúvidas que eu tenho que acabam de ser esclarecidas, né? Mas a questão da saúde, Marcos, eu estava vendo aqui que você tem... pontos que você vai defender enquanto vereador, fiscalizar e criar, incentivar melhorias, né? Mobilidade urbana e infraestrutura, saúde e prevenção. Eu quero te fazer uma pergunta da saúde, mas antes da pergunta da saúde, para a gente entrar e fechar com chave de ouro, que um dos maiores problemas do nosso município é a saúde, né? Eu queria te perguntar sobre o que você pensa da construção de um parque industrial em Caçador. Eu sempre, vou dizer assim, eu defendo isso, né? Eu acho que porque eu conheço tanto micro e pequeno empreendedor em Caçador que está pagando aluguel ou que não tem um local para construir o seu barracão. Tá? E eu acho que quando você paga o aluguel, esse dinheiro... Se a gente fez uma visita numa pequena empresa esses dias, de um amigo da gente aí, e foi uma pergunta que ele fez da questão do parque industrial. Tá? Nós temos que designar essa área para as pequenas e microempresas, tá? Construírem seus barracões. Nós sabemos que se não tem o dinheiro para construir, a gente vai atrás da verba junto ao SEBRAE, junto ao BNDES, junto, né? E vai conseguir fazer isso, né? Ou um financiamento, né? Conjunto, né? 2, 3 empresas, talvez, e construir essas áreas. Mas o que isso significa, no final da conta, eu ter o meu próprio local onde eu vou trabalhar, onde eu vou executar o meu trabalho? Tá? Isso significa dinheiro no bolso do pequeno empresário e dinheiro no bolso do trabalhador. Tá? Porque é o que eu falei lá na empresa aquele dia, porque o patrão vai poder o seguinte, ele está pagando 10 mil de aluguel. Ele vai poder pegar esse 10 mil. Quanto significa isso no ano? 120 mil. Beleza? Eu vou pegar esse 120 mil e vou pegar 40% e vou fazer um bônus para os meus funcionários. Porque quando você contribui com o teu funcionário, que você melhora a qualidade do teu trabalho e a condição dele trabalhar, a produção é melhor. Entendeu? Eu defendo isso. Que o empregado, o trabalhador, tem que ganhar mais. Porque a qualidade de vida é melhor dele. E ele tendo uma melhor qualidade de vida, ele vai trabalhar com mais ânimo, com mais vontade, com mais gosto, com mais amor. Tá? E vou dizer assim, para você pequeno e microempresário, se você olhar dessa forma e ver o seguinte, que isso vai beneficiar e que ele vai valorizar a tua empresa muito mais, tá? E para você pequeno e microempresário, eu vou dizer mais uma, a gente vai estar lá na Câmara de Vereadores, aberto para vocês irem conversar, para vocês irem sugerir, e para que a gente faça esse contato com o presidente do SEBRAE, trazer ele para Caçador, para ele falar das oportunidades que nós temos no SEBRAE hoje. Tá? É o segundo maior volume de dinheiro do governo federal está no SEBRAE. Tá? São 7,8 bilhões ano. Entendeu? Então, não é falta de dinheiro, é falta de ter projeto. Tá bom? É falta de vontade de ir atrás também. Então, gente, eu vou dizer para você, micro e pequeno empresário, vamos construir junto,
essa caminhada. Vamos construir junto. Bom. Isso é importante porque você sabe do que você está falando, porque você fez isso quando você era microempresário, né? Você valorizou os seus funcionários ali, sim, né? Sim. Então, isso é bem importante, porque você tem a prática disso. Então, não é uma falácia, não é uma coisa assim, é campanha eleitoral ele está falando. Não, você já fez. Então, você tem conhecimento de causa. Inclusive, tudo isso que você falou até agora é porque você tem o conhecimento. Como você diz assim, eu já rabisquei o projeto, eu já pensei nisso, eu já pensei naquele outro ali, com todo esse empenho que você tem, você sabe o que você está falando. Você está defendendo propostas que você tem o conhecimento técnico e você sabe que é viável para fazer, né? Então, Marcos, me diga lá, Marcos, para a gente poder encerrar esse nosso podcast aqui, que, como eu falei, muito importante, bem bacana estar te ouvindo, a questão da saúde e da prevenção, Marcos. O que você tem para dizer para a população de Caçador? Primeira coisa, eu quero dizer o seguinte, é que nós brasileiros, tá? Não vou falar caçadorense agora, nesse momento, nós temos que nos orgulhar de uma coisa, porque nós temos o SUS, que é um sistema único de saúde público, tá? Reconhecido no mundo inteiro. Tá? Reconhecido no mundo inteiro. Então, nós temos muito que agradecer. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas também vou dizer para vocês assim, pensem bem o seguinte, que 90% das cirurgias feitas são por onde? São pelo SUS. A gente é demorado, a gente entende. Nós temos muitos problemas, nós temos muito que melhorar. Tá? Mas vamos falar mais central de Caçador. Assim, as pessoas têm pedido assim, vocês vão fazer um posto de saúde lá no Jopo? Vocês vão fazer um posto de saúde, uma UPA lá no Martelo? Vocês vão fazer um posto de saúde lá no Berg? Gente, nós temos que entender o seguinte, estrutura das unidades básicas de saúde nós temos, tá? Talvez nós temos que melhorar algumas, ampliar algumas, e talvez construir mais algumas. Talvez uma no Alto Bonito, que beneficiaria o Alto Bonito e o Berg, porque eu pessoalmente vou dizer assim, não acredito, escuto de muita gente falando, eu vou fazer, né? Alguns candidatos aí falando, né? Eu vou fazer. Se nós fizermos uma unidade básica de saúde no Alto Bonito, tá? Que atenda a população do Berg, que a população do Berg, hoje ela é atendida no antigo Jonas Ramos, no Centro de Especialidade. Tá? A gente atenderia toda essa região. Por que não lá onde era o antigo posto de saúde? Lá tem problemas técnicos, tá? De estrutura, tem córrego, tem várias situações lá. Então, acho que as pessoas, para falar, elas têm que primeiro lá conhecer essa situação e essa realidade, tá? De prometer que vai fazer. Entendeu? E lá tem a UPA, entende? E vou dizer mais uma, assim, eu vou construir uma UPA lá no Martelo. Gente, é falácia. É falácia, tá? É só a gente olhar quantos habitantes nós temos em Caçador. Legalmente. Quanto que foi o nosso último censo. Então é o seguinte, isso é falácia, tá? É o que eu sempre digo, a gente não vai citar nome, mas vocês têm escutado os programas e as promessas por aí, e vereadores prometendo fazer coisas mirabolantes que não vai fazer. Até o hospital público municipal. Entendeu? Então, assim, tem fatores e fatores, gente. O que a gente tem que melhorar na saúde, eu vou dizer? Melhorar algumas estruturas, tá? Melhorar algumas estruturas, mas nós temos um problema que é a questão humana. Nós precisamos do seguinte, do quê? Mais médico. Tá? Eu vou dizer para vocês assim, eu vou falar que a gente precisa de mais médico porque é um conhecimento que eu acompanho na minha casa, tá? Que eu tenho um filho que é médico. E a gente sabe o seguinte, a capacidade técnica de atendimento de cada um. Tá? Então, não adianta eu querer que o médico atenda 50 pessoas por dia. Porque a qualidade de atendimento a gente sabe que não vai ser a eficiência que precisaria ser. Então, eu preciso aumentar o médico, o enfermeiro. Uma coisa básica que as pessoas reclamam é o atendimento
na porta, na hora da recepção. Gente, nós temos que fazer um treinamento para as pessoas atenderem as outras. Porque, assim, às vezes as pessoas não estão nem tão doentes, tá? Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, de um bom atendimento, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Um sorriso no rosto não mata ninguém. Só beneficia a quem vem precisando da ajuda. Então, é isso que nós precisamos, entendeu? Precisamos. Tá? Então, se a gente for falar, a gente vai criticar que lá no Figueroa eu tenho uma estrutura abandonada de um posto de saúde. E eu vou dizer que já faz quase 8 anos, entendeu? Então, nós temos que cuidar, entendeu? Como que isso se comporte, né? Então, são cuidados técnicos que a gente tem que pensar. Tá? O humano, eu preciso disso. Então, vamos contratar mais médico. Nós vamos manter aquela UBS do Martelo 24 horas, excelente, mas nós temos que manter e melhorar o atendimento. Com qualidade. Com qualidade. Melhorar o atendimento. Vamos melhorar o atendimento da farmácia, a entrega do remédio na casa das pessoas. E isso é o seguinte, a gente vai cobrar de quem estiver na prefeitura. A gente vai cobrar do nosso prefeito. Tá? Porque isso está no nosso plano de governo. O plano ele não foi construído, escrito por bonito, para escrever num papel. O plano foi construído, foram alguns dias, algumas semanas de construção e de discussão, e não é meia dúzia que construiu esse plano, entendeu? Várias pessoas participaram de vários setores. Tá aí. Então, nós vamos fazer, tá bom? Nós vamos fazer. E você, como tem um filho que é médico, você entende bem da valorização dos profissionais, né? Que, como eu disse para outros candidatos aqui, você fazer a fiscalização não é você ir numa UPA, tirar um médico à tapa de dentro da UPA no horário de descanso do médico, né? Tem que qualificar, tem que dar condições para os trabalhadores também estar desenvolvendo o seu trabalho, né? Muito importante isso que você está falando aqui, Marcos. Companheiro Hélio, a gente, terminando a nossa conversa aqui, eu quero dizer ao povo caçadorense, a quem votou no Lula na última eleição, na esperança da construção de um Brasil melhor, de um país melhor, tá? De que em Caçador tem candidatos do PT, candidato do Lula, tá? Com o número 13130, Marcos Vordel. Marcos, dá tua mão aqui, meu querido. Cara, que conversa boa, hein? E pode ter certeza, eu nunca esperei menos de você. Você é um cara bom, um cara que mora dentro do meu coração e você sabe que você pode contar comigo sempre. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Né? Tamo junto. A gente é meio diferente, assim, você é bem mais branco que eu, né? Eu sou bem mais escurinho, mas nós se somos considera. irmãos, eu sempre digo que nós somos irmãos, não somos irmãos de cor, não somos irmãos de mãe, de pai, mas nós somos irmãos de sangue. Irmãos de luta e irmãos de igualdade. É isso aí, vai com tudo, irmão, que você tem uma campanha aí para... Tem uma vereança para ganhar. Boa sorte, meu querido. Gente, então, a gente encerra esse nosso podcast com essa boa conversa com o Marcos Vordel. Para você que não conhecia o Marcos, então agora você está vendo a qualidade desse homem. E se alguém conhecido teu tiver em dúvida, mostra esse vídeo lá também. O número é 13130, Marcos Vordel. E aquele abraço, Imar Rocha 40.